Então, bom dia a todos. Vamos iniciar nossa aula aqui de filosofia, filosofia política ou a filosofia da comunidade e da família. Então, a semana passada iniciamos entender a noção de filosofia. Essa noção que eu falei que do lado histórico, ela vem da Grécia, né? Ela vem da Grécia. Mas que essa noção que vem da Grécia é uma noção também que é usada para as outras culturas. Por ser que outras culturas não usam a palavra filosofia como a Grécia, mas é possível que existe, porque a essência da filosofia, como eu falei, é a reflexão, né? É de refletir sobre a realidade. E a filosofia vai refletir sobre a realidade humana. É a realidade mais importante, que se pode falar assim, do lado humano, do lado filosófico, é a primeira realidade que temos a experiência, é sobre ela que a filosofia vai refletir. Quer dizer, objeto de estudo da filosofia é o ser humano, o antropo, como fala em grego. Ok? Você já ouviu falar de antropologia nesse sentido. O filósofo se interroga sobre o que é o ser humano. Então, essa interrogação sobre o que é o ser humano vai implicar também todas as coisas que lidam o ser humano. O ser humano é um ser que trabalha. Então vai ter uma filosofia de trabalho por causa do ser humano. Uma filosofia que vai olhar a atividade humana de trabalhar. O ser humano é um ser que ama, que tem sentimento. Vai ter uma filosofia particular para ver como o ser humano ama. O que significa amor para o ser humano? O que implica o amor para o ser humano? O ser humano também vive em sociedade. Vai ter a filosofia para ver, estudar o ser humano como um ser social, como um ser comunitário. Na verdade, o que vamos trabalhar esse semestre, o que nós chamamos de política. Vamos ver quando vamos iniciar com a noção mesmo de política em si. Então, o ser humano é um ser também que tem, quer dizer, preocupação com o corpo dele. Vamos estudar a natureza física. Vamos estudar o que é o corpo, o que é a matéria. A filosofia vai estudar isso por causa do ser humano. Então, podemos destacar assim, passando as atividades do ser humano para ver como a filosofia estuda esses assuntos. Por exemplo, tomar algo que pode ser para você muito longe, a epistemologia. Uau, o que é isso? Epistemologia é o conhecimento, a ciência do conhecimento. A filosofia vai estudar como o ser humano conhece as coisas. O que é o conhecimento humano, por exemplo. Então, a filosofia tem como objeto central de estudo esse ser humano, esse antropo. E isso então, vai se, quer dizer, destacar em várias. A educação tem uma filosofia de educação, tem uma filosofia, quer dizer, metafísica, quer dizer justamente tem algo no ser humano que é como uma lei dele. Tem algo que no ser humano é um ser, só como ser. Pode estudar o ser humano só como ser. O que significa isso? O que É um significa que ser existe? além do material? Não, a existência. A sua existência não é material. A materialidade faz parte da sua existência, mas ela Certo, não é só material. certo. O ser humano vai estudar isso, o ser enquanto ser. O ser enquanto ser. O que é, o que existe, o que é a existência. Isso é um assunto de filosofia que nós chamamos de maneira comum com as palavras de Aristóteles, quer dizer, não de Aristóteles, mas a palavra das pessoas que classificaram o livro de Aristóteles de metafísica.
Quer dizer, esses livros onde Aristóteles estuda as coisas além da física, as coisas metafísicas, além da física. Se tem coisas em nós que não são só física. Se fala amor, me toca ali amor fisicamente. Não tem, hein? Não tem, não tem. Então, é algo que não é tanto físico. E tem esse fato de existir. A existência em si implica a física, ela passa para o físico, mas não é tanto limitado só por isso. Tem coisas que são como substancial, mas tem coisa que sustenta essa materialidade em nós. A forma particular do ser humano, por exemplo, quando Aristóteles fala, a alma e a forma, o que faz o ser humano ser plenamente humano é a alma dele. Alma aqui não é no sentido cristão, no sentido princípio de vida. Quer dizer, o que no ser humano é causa da vitalidade. Vitalidade no sentido do movimento vital. A vida nossa é um movimento. Então, Aristóteles vai estudar a filosofia do ser vivo, ou do vivente. Há só um ser que dorme, que come, que faz filho. Mas também, além disso, tem sensibilidade, tem sentimentos, tenho paixões. Mas também, além disso, eu penso, eu refleto, eu vou ter desejos, vou ter uma vontade, vou provocar um amor para as pessoas e também pode ser amoroso. Tudo isso mostra que o ser humano é como construído de maneira diferente enquanto vivo. Enquanto vivo. O que é interessante isso, o conhecimento filosófico pode ser fragmentado, pode ter gavetas, sim, podemos dizer assim, mas tudo isso com um objeto particular, central, que é o ser humano, o antropo. O filósofo vai olhar as coisas, por exemplo, a biologia, os vivos que se são por causa do homem, por causa do homem. Então, é por isso que para os gregos, os antigos gregos, a filosofia não foi estudo, não, foi um estilo de vida. Foi um estilo de vida. Foi uma vida, um estilo, um jeito particular de viver. Porque normalmente a filosofia voltava à vida concreta. Não é só pensamento das nuvens ou das coisas que não existem. Não, é pensamento do que é realidade. E a base dessa realidade, então eu vivo isso. É por isso, quando vamos estudar a diferença, pequena diferença entre história da filosofia e a filosofia, é isso. Falamos na semana passada que nossa pequena aula de filosofia é, na verdade, uma escola para filosofar, aprender a filosofar. Dar a vocês instrumentos para filosofar. Porque a história da filosofia, eu falei, você vai no Google e pode ter tudo o que você quer entender e ver na Google. O que significa tal, o que significa tal, o que significa tal. Se ainda no Google tem tanta coisa, às vezes você não sabe o que será bom ler, o que não será bom ler. Mas o que quer dizer por trás disso é que a história da filosofia, os filósofos, na verdade, eles trabalharam noções olhando a vida deles. O Sartre olha a realidade humana de maneira particular. Nietzsche olha a realidade humana. A cada filosofia particular de um filósofo tem um olhar particular do ser humano. Então, o ser humano, segundo Nietzsche, pode ser entendido, segundo a filosofia dele, segundo Sartre, segundo a filosofia dele, segundo Aristóteles, segundo a filosofia dele, segundo o pensamento que ele tem atrás desse modo de pensar sobre o homem, sobre o ser humano. Então, ser filósofo é filosofar e não ser
histórico da filosofia. É por isso, sim, uma pergunta. Então, não tem exatamente certo ou errado. Então, um filósofo, ele pode ter tanta lógica no que ele está pensando, pode ter tanta aproximação com uma verdade, que ele tem mais seguidores e a ideia dele sobrevive. E outros pensam tudo errado, aquilo não sobrevive. É isso. Não tem um Não, julgamento de certo ou errado? não é nesse sentido de certo ou errado. Existe uma verdade. E cada vez descobrimos ela. É só que o filósofo não vai parar, porque essa verdade ele fica num desejo de descoberta em descoberta. Porque a Certo, verdade é acima do que nós conhecemos. É certo. muito mais. A realidade é muito mais. É por isso, por exemplo, quando olhamos do lado lógico, as definições. Eu falei a semana passada que definir, para mim, é limitar. Se você fala, o padre Patrick é aquele padre africano, baixinho, que tem uma roupa cinza, e que fala assim, com gesto e tudo isso, definição do padre Patrick, por isso é. Mas isso é muito limitado. Você já colocou o padre numa pequena caixa, acabou. Porque ele também eu coro, ou eu come, também dorme. Por que você não fala tudo isso? Porque a realidade é muito mais além do que nós podemos cernar, conhecer dela. Então, é por isso que a filosofia é amor da sabedoria. Quer dizer, algo que não vou conseguir plenamente o tempo todo. Quando você ama, você vai reiniciar todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Não tem como falar, já te amo, ok, tudo fica fingido. Não, tudo será fixo? Não, não. Não, É, todo dia tem vou mais. todos os dias reiniciar isso, amor à sabedoria. O filósofo ama a sabedoria, então todos os dias ele vai atrás, ele vai desejando ela, ele vai procurando ela, ele vai procurando descobrir a verdade. E por isso a filosofia é busca da verdade. Ela é busca da verdade. Não é só já atingiu a verdade, essa verdade agora já sabe, tá bom, tudo vai. Não, senão as coisas vão ficar fingidas, vão ficar duras, Rígidos. rígidas. Então, não é questão de certo ou errado, implica isso, mas não é primeiro nesse sentido cortado assim com a faca, não. Tem coisas certas, sim, no que diz o filósofo. Às vezes tem coisas erradas também, sim, pode acontecer. Mas isso tudo isso faz parte do dinamismo da busca da verdade. É, Certo. tudo isso faz parte. Movimento. Tem outra pergunta sobre isso? Se não, vamos continuar. Então, o filósofo, então, você entende, é alguém que tem uma sede. É isso. Ser filósofo é ter sede de verdade. É ter uma sede que vai te levar a pesquisar. É por isso que, às vezes, o filósofo, às vezes, dói no coração dele de não achar a verdade. Ou dói de ver que não consegue. Tem uma sorte de sede que fica no coração do filósofo que quer descobrir a verdade, que está atrás dela, que está procurando ela o tempo todo. Por isso que fala assim, professor, a verdade dói. Tem um É, ditado a que fala vezes, por dizer isso, falar isso que a verdade dói do lado moral, a vezes, por isso. Por te dizer a coisa, isso a vezes, dói, dói, por isso. Bem-vinda, Mariana. Obrigada, pá. Então, a pequena diferença que fazia entre a história da filosofia e a filosofia é isso. É que a filosofia é filosofar, fazer filosofia. Fazer, a palavra é linda, trabalhar filosofia.
ela é linda. Vai estudar do lado da histórica, sim, mas também vai interrogar a realidade em si. Vai interrogar a realidade em si. O que a experiência me dá? O que a experiência concreta me dá? Então, a filosofia, sobretudo, da Aristóteles, que é uma filosofia, como se chama, realista, ela implica a experiência. É por isso que essa experiência passa para, quer dizer, a peneira da inteligência para descobrir ela pouco a pouco. Descobrir ela pouco a pouco. E se então a filosofia é mais como algo de prático, porque um fazer filosofia é uma reflexão sobre a realidade, você entende que todos nós podemos falar que fazemos filosofia, que somos filósofos. Sim, todos nós. Uma vez que nós refletimos, procurando de verdade, buscando a verdade, então eu sou filósofo. Mesmo ainda citou isso de maneira embrionária, mesmo ainda assim de maneira ainda lenta, de maneira ainda pequena, mesmo só se já estou a caminho, já estou a caminho. É interessante, você sabe, mais você ama, mais o coração fica grande, que você quer amar mais. E assim, tem uma sorte de você descobre como algo de infinito quando você vai iniciar a estudar, 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 estudar. Uau, quero ainda estudar, quero ainda conhecer, quero ainda descobrir. É exatamente isso. É com uma sede que o filósofo vai continuar a ter o tempo todo para ele continuar a buscar. Quer dizer, a busca do filósofo repousa sobre a sede e não sobre a resposta. Ela repousa sobre as perguntas. A força do filósofo é perguntar a realidade. Não é falar, olha, já sabe, já tem essa resposta, então eu paro. Não. E o filósofo vai, por que isso? Que isso? Em vez de que isso vai acontecer? O que implica isso? Então, estamos filosofando nesse sentido. Estamos filosofando. É por isso, implica a vida concreta. Então, você vai ver coisas, às vezes, bizarras que os filósofos... Antigamente, você podia... que vai morar num barril. Uau! Você vai falar, ele é louco. Parece que é louco morando num barril. Mas, será que a pergunta dele ainda não tem resposta? Ele quer entender alguma coisa? Então, fica ali no barril. Essa sede, às vezes, é tanto forte que, às vezes, transforma mesmo o jeito do filósofo. Conhecia uma pessoa no meu país que nós chamamos de filósofo, que justamente quando era criança fazia coisas um pouco bizarras. Ele, quando via formigas passar assim, ele ia até se curvar para olhar as formigas, pegar ela na mão, contar, ver, não sei o que, iniciou. Aí todo mundo olhando isso, ele todo mundo fala, ele é louco. Parece, mas se interroga, é assim mesmo. Eu tomei a semana passada muito pequenos exemplos assim do que ainda temos a descobrir, a conhecer tantas coisas do lado da filosofia, que ainda. Então, o filósofo, se é louco no sentido que busca o tempo todo essa leitura dando a realidade, então, podemos falar assim, mas não é a loucura do filósofo não é uma loucura doentina, é uma loucura de sede do real, da verdade. Então, quando a vezes a pessoa fala, o filósofo ele é um pouco parafusado. Sim, por isso é Desparafusado. Desparafusado, pode ser. Mas, na verdade, é porque ele está pesquisando, ele está buscando a verdade. É quase como um certo escravo da verdade. É por isso, todo mundo sabe, o primeiro filósofo, o Sócrates, vai morrer, vai preferir morrer. Não. Não vou deixar às gerações futuras um exemplo de alguém que desistiu. Então,
Apologia de Sócrates, quando você vai ler, a pergunta, no fundo, se suicidou o que aconteceu com ele? Ele aceitou morrer com todas as provas, a ajuda que os amigos, as pessoas queriam ajudar ele para sair dessa questão, porque falava que foi condenado. Ele falou, não, estou muito bem, eu prefiro beber isso, para mostrar que pode ir até lá. Então, isso é a filosofia é isso. A filosofia é colocar, de maneira simples, sua inteligência ao serviço da verdade. Colocar sua inteligência ao serviço da verdade. E isso se passa, às vezes, mesmo dentro de casa. Se passa dentro do ônibus, porque você vai refletir. Quando todo mundo vai pensar assim, o filósofo pensa, às vezes, às vezes, a contracorrente. E por isso, tem aqui o Roger Paul Drouin, que é um francês, que fala que a particular do filósofo é que ele pensa sobre o pensamento dele. Ele pensa sobre o que ele pensa. Mesmo o pensamento dele, ele coloca isso também para peneirar o pensamento dele. Interessante, porque é reflexão isso. A filosofia é reflexiva. Então, as interrogações, as perguntas têm um peso particular na filosofia. Então, isso é um pouco a aula da semana passada, fazendo a ligação agora com a aula de hoje, para entendermos o que significa o filosofar. Você vai ter muitas outras definições, mas, como eu falei, definir e limitar. Definir e limitar. Filosofar vai nos ajudar a não só definir, mas procurar entender, compreender a realidade da filosofia, como estudo. Agora, esse semestre, vamos ter, de maneira particular, a aula de filosofia, o que nós chamamos a política. Ou, vou chamar isso de maneira muito simples, a filosofia da comunidade. Ou, o que implica a primeira comunidade, você entende, é a família. A primeira comunidade humana é a família. É isso que vamos tentar entender esse semestre. A política, a filosofia da comunidade, vou olhar como o que se chama em filosofia os princípios da comunidade, os princípios de uma filosofia da comunidade. Vamos olhar os assuntos que ela implica e depois vamos concretamente ver como isso se realiza numa comunidade familiar. Como isso toma corpo, como isso é concreto numa comunidade familiar. Porque justamente para mostrar que o filósofo não pensa só sobre a cabeça, o que ele está... Não, é a realidade. Ele interroga a realidade. Então, é nesse olhar sobre a família, que é a primeira comunidade humana que existe, vamos olhar, por exemplo, as relações familiares. Vamos olhar as pessoas de maneira individual, quer dizer mais os papéis dos relativos na família. Se a família é uma realidade relacional, temos relativos que permitem essa relação. Por exemplo, pai ou filho. O pai é pai porque existe o filho. O filho é filho porque ele tem um pai. Se você tira o filho, ele não é pai. Se você tira o pai, ele não é filho. Você entende? Então, é uma realidade relacional. É interessante porque, falando isso, você entende, Aristóteles vai falar bem antes disso, que o relativo é o ser mais fraco. Porque se você tira um, não existe mais a relação. Não existe mais. Se você tira a realidade de ser pai, você não pode falar de filho. Pode falar sim, mas concretamente, na realidade, não existe. É pai só que tem filho. É filho só que tem pai. Então, essas relações, vamos ver como isso se trabalha, como isso funciona. Por exemplo, esposa, homem e mulher, como isso. Não é arquetipo que vamos olhar como homem e mulher. Sim, vai implicar isso, mas olhamos as relações familiares. Cunhado. Quando
não sei como a esposa, não sei que. E tudo isso tem muitas relações. A família é um tecido de relações. Tecido de relações. Então, a realidade familiar, se olharmos já rapidamente, a base disso não é primeiro do lado do sangue, por ser que implica o sangue. Mas, às vezes, tem pessoas, ele fez um filho no Camarões, ele está aqui, esqueceu esse filho ali, está morando ali com outras pessoas, esse filho é familiar dele. Ele não conhece mesmo onde está o pai. Não sei mesmo. Sim, só que ele existe como filho porque tem alguém que fecundou. Tem alguém que teve. Mas não é isso que faz família. A família será o padrasto que ele vai ter lá no Camarões, com a mãe com que esse homem do Brasil teve filho. É isso que será a família ali. É por isso que a realidade familiar é bem complexa. Bem complexa. É interessante, vamos ver o tipo de família. Quando uma família tem dois casais separados, mas que já tem filhos. Um exemplo que por aqui acontece, acho, cada final de semana, um filho vai ter aniversário. Depois, se é filho, então, o pai que casou de novo com a outra mulher, vem no aniversário do filho dele, que tem a mãe dele, com aquela mulher, e com outros caras, irmão dele que teve com aquela mulher. Uau! Uau! Ele vem na festa de aniversário do filho. Às vezes, olha tudo que isso implica, às vezes, do lado sentimental, do lado ético. Todos os desafios que isso vai implicar do lado ético. De aceitar que aquele que não é mais minha mulher tem o filho meu, mas vou lá na casa dela celebrar o aniversário do meu filho com ela, com o outro filho dela, com outro homem. Então, os dois homens vão se encontrar, as duas mulheres vão se encontrar, os dois pares de filhos vão se encontrar. Dá o que isso? Família. Da família. Uhum. Mas você vê há uma certa complexidade que a modernidade dá, o que se chama família. E vamos trabalhar o que significa nesse sentido a realidade familiar em si. Mas por isso, antes, vamos precisar de entendermos os princípios. Os princípios. O que é comunidade? O que significa ter comunidade? O que faz a comunidade? O que é o princípio de construção de uma comunidade? Isso olhamos na realidade política no sentido aristotélico, quer dizer, o homem no meio dos outros, o homem com os outros. Isso é político. Tem pergunta até lá? Senão, vamos continuar. Não tem pergunta? Então, continuamos. Agora, a palavra, sempre gosto de, quando eu faço um estudo assim, eu falo sempre, vou sair da palavra à realidade, da etimologia à realidade. Porque é muito interessante voltar na palavra para entendermos, o que essa palavra, como foi forjada e a força que ela tem para dizer a realidade. A palavra diz algo da realidade. E ainda, quando é etimologia, ele fica muito, muito lindo de ver. Sobretudo a grega, a Grécia antiga é muito concreta na maneira de falar, na maneira de dizer as coisas, na maneira de expressar. É muito lindo. O grego é uma língua impressionante. Algo que é interessante, porque quando eu olho minhas idiomas, se precisa falar assim, nativas africanas, são assim, é algo de muito concreto, não vai fabricar palavra por fabricar. É interessante, por exemplo, a realidade, o gelo. Na África, a África tradicional, não tem palavra para falar gelo. Tem que explicar o que é. Porque ali nunca você vai no gelo, nunca. Tem que explicar que é água que vira pedra porque fica muito frio. É a explicação. Então, olha
Os outros vão dar um conceito ali, gelo. A minha avó, não, tem que explicar. Minha avó, isso é água que virou com uma pedra porque ficou muito tempo no frio. Ela entende isso. Se você chegar a gelo, ela não entende, não. Não entende, não. Isso, as línguas concretas. Isso é muito, muito lindo. Então, vamos iniciar com a noção de filosofia. A noção de filosofia. Não, para a noção de filosofia, já trabalhamos a noção de filosofia, mas a noção de política. 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 Já trabalhamos a noção de filosofia. A ética. A polis, a ética. Bom, segundo o sentido original da palavra polis, a palavra polis para Aristóteles, para os antigos gregos, significa um lugar. É como a cidade, é um lugar de gente, é a comunidade, a polis. Polis. Para ainda entender mais, ainda assim vamos dividir, a polis é como o lugar onde fica a gente. É muita gente juntos. É gente juntos. Polis. Nessa polis, ética. Tem ética. Quer dizer, a maneira que as pessoas vivem na cidade, a ética. A ética é mais o lado comportamental, né, da maneira de viver. A ética implica uma prática, gestos, atos, palavras. Sim, isso é ética. É um comportamento. E quando você fala polis, ética, então a maneira de viver numa polis. A maneira de viver numa cidade, num grupo de gente, numa comunidade. A maneira de viver o que é comum na maneira de viver juntos, política. Quer dizer, uma parte, os juntos, gente juntos, outra parte, o comportamento de cada um, que é ética. Os dois juntos temos a maneira particular de viver em sociedade. A maneira particular de viver juntos, comum. Então, você entende que a política não é primeiro no sentido que nós entendemos hoje como moral, essa atividade de ter partido político, de fazer não sei o quê, campanha, tudo isso, ter um presidente, eleição, tudo isso. Não é primeiro esse sentido ali. Esse sentido existe, mas ele vem muito mais tarde. Muito mais tarde. E ainda a cidade grega, o que era interessante, era pouca gente. Então, de verdade, foi muito importante de tentar que o seu comportamento ético cai bem com o comportamento ético do outro, para você viver juntos. Senão, o que aconteça? O que acontece, gente? Quando temos comportamentos muito diferentes, cada um tem seu comportamento, como temos de maneira natural. Mas mesmo isso, no que temos como comportamento, vamos precisar de tentar de encaixar meu comportamento com o comportamento da sociedade dos outros. Claro. Imagine, vou tomar um exemplo muito simples. Imagina numa comunidade como a nossa, uma irmã que tem o comportamento de comer tudo que tem na panela, que fizer misericórdia, Jesus. Vai acontecer o quê? Os outros vão ficar com fome. Os outros vão ficar nervosos. Ninguém vai mais rezar. Ninguém vai mais fazer o trabalho. É um comportamento ético de alguém influenciou o comportamento da comunidade. É isso a política. A política é que precisamos construir um comportamento que seja comum
para todo mundo. Isso é a política. É por isso Aristóteles vai falar logo, o que faz a comunidade primeiro é procurar um bem de todos, o bem comum. O bem comum. O bem comum é o princípio da comunidade, é o princípio de toda política. O que nós procuramos juntos? Qual o bem comum desta comunidade? Quando encontramos isso, então nossos comportamentos vão se focar sobre esse bem comum e tentar realizá-lo. É por isso que Aristóteles vai fazer logo aquela pequena distinção que todo bem comum deve ser também um bem pessoal. Todo bem comum precisa ser um bem pessoal. Mas todo bem pessoal não é forçamente comum. Não, não, não. Não, não. Mas é bom que o bem comum seja o bem pessoal, senão não vai encaixar para as pessoas. O nosso bem pessoal pode ser comum, graças a Deus, mas ele não é o tempo todo comum. O bem pessoal não é sempre um bem comum, mas o bem comum, todo bem comum é sempre um bem pessoal. Vamos tomar exemplo, a felicidade que todo mundo procura numa sociedade, por exemplo, todo mundo procura ser bem comum. Todo mundo procura ser a felicidade. Então, vamos falar, aquele que tem o comportamento de matar os outros, não mata mais. Porque como você quer ser bem, então, deixa também que os outros sejam bem. Você é limitado nisso. Isso é o bem de todo mundo. Aquele que roubam, que o bem dele é para, às vezes, pegar as coisas dos outros, não dá, não. Porque você vai deixar os outros tristes. Seu comportamento ético é muito errado com o bem comum que procuramos. Então, não dá. Então, você entende como vai entrar na política a questão das leis. Vamos colocar um princípio de lei, de, olha, aquele que rouba o outro vai na prisão. Nasceu a lei. A lei nasce por causa do bem comum. É ele que é princípio de toda a vida política. Vamos na nossa família colocar uma lei, uma regra, por quê? Porque na família nós procuramos algo juntos, viver algo juntos. Então, vai existir essa regra para respeitar o que nós queremos viver juntos. É isso que é por isso que Aristóteles fala, o bem comum é princípio, princípio. Quer dizer, o princípio o que é a causa, o que permite a existência das leis. E causa, se vamos mais tarde, é como a causa final. A causa final de uma comunidade, das pessoas juntos, é o bem comum. Todos ali procuram esse bem, que é para cada um deles um bem pessoal, e também que é um bem para todos. Para todos. Eles vão precisar de encontrar esse bem. Você está entendendo? Estou falando de um princípio. Isso vai ser realizado de maneira diferente em cada comunidade. Tem comunidade bem comum, não vou falar algo de errado, bem comum é que todo mundo seja bêbado. Comunidade do bar. A comunidade das pessoas dentro do bar, aquela pequena comunidade ali, criado não sei o quê, todo mundo tem que ser bêbado. Então, será o bem comum do bar, ali da comunidade do bar? Ok, então, vamos servir cerveja, cachaça, não sei o quê, vamos lá. Será que isso será? Então, vai ter também o que significa esse bem comum, o que ele implica, o que ele é, o que ele deve ser. Porque o bem comum precisa respeitar o ser humano, enquanto ser humano. Precisa respeitar a humanidade do ser humano. O bem comum do ser humano não pode ser o mesmo bem comum que o animal. Eita, tem um problema ali já. O bem comum do ser humano é muito mais, é o bem comum do ser humano. Do ser humano. É o bem comum do ser humano. Então, se é o bem comum do ser humano, o que é o ser humano? Um ser espiritual, como fala Aristóteles, racional. O bem comum do ser humano, o que faz a particularidade do ser humano é esse fato de ser racional. Então, o bem comum do ser humano será um bem racional,
Tu será para mim um bem só sensível. Não. Tu será só um bem que me faz bem a mim, o meu corpo primeiro? Não. Será um bem que vai implicar uma certa racionalidade. Por isso é uma comunidade de gente. Então, a comunidade do bar, mesmo se procura um bem comum que é beber, no entanto, já boa. Porque ali, o bem particular do ser humano enquanto ser humano não é só beber. É muito mais além. Mesmo se beber faz parte daquela coisa que dá uma certa felicidade, mas isso é limitado. É limitado. Então, essa distinção bem comum, essa bem comum que é princípio de vida comunitária, esse bem precisa ser encontrado numa comunidade. E toda a comunidade procura encontrá-lo para ajudar para que as pessoas que vivem naquela comunidade sejam felizes, que vivem segundo esse bem que eles vão decidir viver. Então, nasceu ali para regir, para ritmar, para dar uma certa clareza para esse bem existir, esse bem se ver, leis. Vamos colocar leis. Vai ter, por exemplo, a questão do líder, por exemplo, alguém que será liderar as leis, que vai como controlar as leis, ajudar que ela seja aplicada. Então, como governador. Governador, a palavra linda, você sabe o governador, o que é? O volante do navio, o primeiro, o chefe do Estado. Não, não, não. O governador é primeiro o volante do navio. Quer dizer, tem alguma coisa a conduzir. Tem alguma coisa a conduzir. Tem alguma coisa a dirigir. Isso. Quando você governa, você está dirigindo os outros. Olha, gente, eu vi que a economia está já um pouco assim. Vamos tomar essa curva um pouco. Gente, acho que então vamos fazer. Não, não. Estou vendo que a escola não dá mais. Vamos fazer agora assim para que a educação funcione. É assim. É por isso que Platão vai logo falar. Você sabe que deve governar, gente. Quem será o bom governador? O filósofo. Porque ele conhece a causa das coisas, conhece o que o ser humano precisa. Ele descobriu, estuda essas coisas e conhece. Então, o filósofo se nomearia governador. Para Platão, é bom filósofo, então você é bom governador. Porque você conhece os princípios, pode trabalhar isso. Mas nós sabemos que, às vezes, na realidade, às vezes, o filósofo que nós achamos filósofo acaba a dirigir, às vezes, de maneira muito mais olhando, esquecendo o lado ético, esquecendo o lado social, esquecendo muita coisa. Não é fácil governar. Não é fácil governar. Não, 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 não. É impressionante governar. É impressionante. Porque você lida com muita complexidade. Você lida com ética. Você vai lidar com sociedade, a ética da sociedade. Você vai lidar com trabalho, vai lidar com salário. Tudo isso vai lidar com comportamento. Tudo isso faz parte do governo. É por isso que o governo vai ter uma pessoa, o líder, que tem essa autoridade. Vamos ver, por exemplo, mais tarde com a família, o que significa mesmo essa autoridade. Porque o governador tem que ter uma autoridade. Autoridade no sentido que é apoio das pessoas para se conduzir. E primeiro aquele que vai impor. Isso é poder. Isso é poder. O governador tem um certo poder, sim, mas também ele tem que trabalhar o poder e autoridade. Autoridade no sentido como apoio. A palavra exata em português para falar desse apoio é tutor. Um tutor, alguém que fica ali ajudando para que as coisas funcionem. Não é ele que faz as leis, não. Não é ele que impõe a lei, ele ajuda a autoridade isso. Porque as leis são criadas segundo o princípio do fim, segundo o princípio do bem comum. E ela
o autor é ali para ajudar que as pessoas grudam nele para respeitar a lei. Então, é um pouco uma maneira particular de ver as coisas. Então, gente, estamos a 7 minutos de 10 horas. Vou deixar você fazer perguntas. Depois disso, vamos parar e a semana que vem continuarmos o estudo da nossa filosofia política. Tem perguntas? Se Mariana tem? Não. A Carol tem? Não, foi embora, Carol. Ah, não é Carol, não. Não tem, não. Não. Janira não tem. Não, não Não tem. Adeus, amigo. Isabela tem? Estou tentando formular, estou tentando achar as palavras. Ok, vamos esperar, sem problema. Sim. A comunidade, uma realidade comum, uma busca do bem comum. Isso é comunidade. Na palavra, então, você entende como a palavra fala da realidade. Quando falamos de comunidade, é porque tem algo de comum entre essas pessoas. Essas pessoas vivem algo juntos. Esse algo é comum. É por isso que chamamos de comunidade. Ele tem um princípio ali deles que faz que eles sejam comunidade. E a comunidade política, como a sociedade, é justamente uma comunidade, porque tem um certo comum juntos. Então, essa junção das coisas, junção de vida. Então, você não vai tomar toda a água do outro, não. A água é para todo mundo, é um bem comum. Sim. Então, você não vai como puxar toda a água no seu tanque e os outros ficam sem água. E você tocou numa coisa que tem a ver com que tá assim, tem uma ebulição dentro de mim que eu não estou sabendo dar a palavra direito, mas é mais ou menos o que o senhor começou a falar agora, dessa coisa do ser, de você ter que ser de uma certa maneira pelo bem comum. Uhum. E como a gente vive uma coisa que vai além, assim, uma distorção disso para todo mundo ter que ser igualzinho. Uhum. Se você não cai naquela forma, você está fora da sociedade. Então, tem um jeito de estar fora da sociedade que fere o bem comum, mas tem um jeito individual, cada um é uma pessoa. Uhum. E eu tenho interesse em pensar sobre isso, em conversar sobre isso, como a gente se descaracteriza na vida, né? Para se encaixar nas comunidades, para pertencer. A gente tem essa ânsia de pertencer, então aceita certas deturpações de quem a gente é. A gente precisa ter muita força para ser quem é e para não ser deformado pelas sociedades que são doentes, né? Pelas comunidades que são doentes. Então, isso foi uma coisa que mexeu comigo, assim, essa coisa da gente tem o lado de respeitar a comunidade, respeitar aquilo que é o bem comum, mas tem também você não se apagar, né? Você não sumir como pessoa. O bem comum, na verdade, não é um bem que apaga o bem pessoal. Sim. O bem comum tem que ser pessoal. Se não é pessoal, não é mais comum. Porque você não será mais dentro. Então, a luta bem comum, bem pessoal, implica muito que tudo que é comum, quando falamos comum, que seja também pessoal para cada um. Senão já vai excluir algumas pessoas. Então, não será mais comum. É por isso que eu falei, o bem comum, para encontrá-lo, com princípio,
não é primeiro a encontrar as coisas que não são plenamente humanas. Tem que um pouco subir até ser. Vamos olhar o que é plenamente humana para que seja um bem comum dos seres humanos. Uhum, Qualquer coisa não pode ser o bem comum dos seres humanos. uhum, Qualquer coisa não. Para uhum, ser o bem comum dos seres humanos, tem que ser algo que vai tocar o que é a humanidade em si, como pessoal. Né? O bem comum será, de maneira simples, um bem que vai implicar, como eu falei, uma certa racionalidade. Se o bem comum fica muito do lado sensível, não é tanto humano. Se fica muito do lado material, não é tanto humano. Esse bem comum, quando eu estou falando assim, eu falo de um princípio, de um princípio. Esse princípio vai se realizar concretamente em cada comunidade. Comunidade familiar, o bem comum é o quê? Por isso, vamos falar, gente, o bem comum nessa comunidade nossa, da família, é que nós sejamos bem, sejamos felizes, por exemplo. Então, se dentro de casa alguém coloca o som alto e que outro não gosta do som alto, então está perturbando a felicidade do outro. Então, fala, olha, gente, nós falamos que é para ser feliz todo mundo, então outro não está feliz com o som saiu do bem comum. Então, esse bem comum não é o bem que será para todo. Então, tem que estudar, tem que rever o princípio. Tem que recolocar o que será bom para todo. Você entende que se olharmos de maneira social, de maneira concreta, é quase idealização. É quase ideia, porque só como vamos tentar encontrar um bem que é comum a todos os homens que moram no Brasil, 180 milhões de pessoas, misericórdia, como você faça isso? uhum, uhum, Então, você entende que esse bem comum não será primeiro material. Logo, uhum. logo. É. E vai implicar a materialidade, sim, mas não é primeiro algo de tudo fortemente material. Vai implicar, por exemplo, que todo mundo tem de que comer, isso é material. Uhum. Porque se não, todo mundo não tem bem o que comer, o que aconteça, aí outro vai roubar o outro. Eita, outro vai fazer isso ou outro. Não dá mais. Você Uhum. sabe, tem países onde quando você pega algo, quando for numa loja, no mercado, que você tem fome, não tem dinheiro para pagar, você tem direito, toma, come, tá bom. Tá bom, vou dizer se ele tem fome, tá bom, eu comi só uma maçã, queria uma maçã, um pão. Tá bom, tá bom, tá bom. É. Não é que, Perdoado. você entende? Esse bem como a fome vai como estragar alguma coisa do bem que todo mundo procura. Então Uhum. fica difícil para administrar um bem comum quando tem pessoas que têm fome. E assim, Exato. E assim é que a gente vive, né? exatamente. Assim é que a gente Quando, vive. por exemplo, todo mundo não estuda, como será que os outros vão entender o que é o bem comum? E que não sabe. Uhum. Então, vamos colocar, olha, gente, vamos formar a população, educar todo mundo para se formar, para que descubra, pelo menos, que essa realidade humana é o que é o bem comum descobrir na realidade humana. Uhum. Estou falando como princípio, porque quando eu vou falar sociedade de pessoas que trabalham, não sei, que faça que fabrica uma padaria, que fabrica o pão. O bem comum dessa sociedade, o quê? É fabricar o pão. É. É, E vender, ganhar dinheiro. isso. Esse bem comum ali é o bem comum deles ali, como sociedade, como padaria. Uhum. Então, o dono da padaria vai vigiar para que todo mundo fabrique o pão, que tudo funcione para que o pão saia de manhã, que tudo seja pronto, que todos os doces, é isso. Isso. O que foi princípio, é isso. Se você entra na padaria para trabalhar, vou falar, olha aqui o bem comum nosso é ter esse pão que será vendido, Uhum. ok? Então, vou trabalhar para fazer esse pão. Uhum. Esse Uhum. pão vira para a sociedade, a obra que todo mundo procura fazer, esse bem que vai como... Porque o bem comum é um bem final. Quer dizer,
todas as forças vão para atingir ele. Todas as forças se movimentam para permitir a existência dele, para que ele seja um bem de verdade, como as pessoas vão falar. Fabricamos o pão de milho nesta padaria. Então, você chega com o trigo, não é mais bem comum, não. Porque aqui, nosso pão da padaria nossa é de milho. Está vendo? Que mesmo a maneira de trabalhar, de bater a massa de tudo isso vai implicar esse bem. É por isso que esse bem comum é também o bem final da sociedade, da comunidade, naquela comunidade que está trabalhando, por exemplo, a questão do pão. Então, tem sempre... Estou curiosa para continuar. Sim. Tem sempre uma luta. Vai sempre existir uma luta. Se você olhar bem em todas as nossas políticas, quando eu falo política, nossa democracia, não sei, todo o tipo de governo, o problema central é isso. O problema central é que o bem comum da gente não é tanto como o que é comum. Então, vai ter outra questão do lado da ditadura, vão impor isso. Então, olha a gente, o bem comum aqui é isso. Então, poder. Tem outro que não, democracia. Vamos dizer, o bem comum é o que pensa a maioridade. Uau! A maioria das pessoas. O que pensa a maioria das pessoas é o bem comum? Será? Ok, vamos fazer a eleição. Pois é. As eleições vão dar o que pensa todo mundo. Essa pessoa aqui são 50, ele pensa que comer o feijão todos os dias é o bem comum. E outras pessoas que têm ali 46, ele pensa que comer arroz é o bem comum. Ah, então aquele que come arroz perderam. O bem comum será isso, democracia. Você sabe o que significa nesse sentido a democracia? O quê? Ditadura da maioria. Sim, já ouvi isso. Então, você entende como vai funcionar? A sociedade é sempre nesta luta, bem comum, bem pessoal, bem comum, bem pessoal. Tem outras formas de governamento. Vai com a própria evolução do homem, né? Esses sistemas políticos e de governo vão se aprimorando com o desenvolvimento da humanidade, né? Exatamente. Então, é um assunto muito interessante, mas no nossa aula desse semestre, nós vamos olhar os governos, a maneira de governar, o tipo de governos. Vamos de verdade voltar primeiro o que é básico. Talvez em outro tempo vamos evocar um pouco esses governos, a maneira, mas vamos no que é primordial, no sentido de familiar, a primeira comunidade humana. Como ela funciona. Você vai falar, meu pai, você vai dar um bem comum, você vai encontrar o bem comum da família? Será o quê? De cada família? Não, o padre não encontra o bem comum de cada família. O padre vai falar do como as pessoas podem encontrar o bem comum numa família. Para ajudar, permitir que nós pensamos, realizamos. E ainda é interessante, porque esse bem comum pode se mudar segundo quer dizer, cada instante, na sala da aula, o bem comum é o quê? A comunidade da sala da aula. Esse bem comum da sala da aula, quando saímos da sala da aula, a comunidade da sala da aula não existe mais. Então, nós que éramos participantes da aula, vamos entrar outro tipo de bem comum, que será, por exemplo, o refeitório. Outra pequena comunidade que vai se construir ali. Então, é assim. O bem comum por isso se muda segundo justamente a comunidade que nós estamos. Por isso é. Tem outras perguntas? Se não, já fizemos uma boa hora de um pouco de filosofia e vamos nos preparar para a semana que vem, no mesmo horário. Vamos ver como organizar. De todo jeito, vocês serão informados para continuarmos a assunto da filosofia política e familiar. Se você conhece as pessoas que querem participar na aula, você pode enviar o link também a eles.
Porque lá eu acho que somos 4. Bom, é bom, mas se tem mais participantes, por isso é melhor. Ainda que já temos agora nosso Zoom profissional. Então podemos ter o tempo que Tá falando, Que bom. tá dando uma aula. Daqui a pouco podemos entrar, até mesmo fazer, como se chama, ter um retiro agora com esse instrumento. É? Que Sim, interessante. porque agora é profissional. Uhum, que bom. Por isso é que de vez em quando eu vou colocar um lugar ali para escrever, para você ver tudo isso, partilhar e tudo. Agora temos um bom instrumento. Muito bem, obrigada, padre. Tá bom. Bom dia, Cristiane. também. Oi, padre, bom dia. Bom dia, bom dia. De repente, hoje eu estou aqui a assistir com a minha irmã, Tá mas bom. eu estava no convento, justamente a gente estava fazendo lá uma ação, que foi o texto meditado, Ok. e a missa das 7h30, então eu acabei chegando atrasada para a sua aula, me perdoa. Sem problema. Bem-vinda na final. Bem-vinda no final. Ok, então, gente. Um bom dia a todos. E a semana que vem, você lembra? Obrigada, boa semana. Boa É, semana para todos. também para todos. O que faz a filosofia são perguntas. Então, espero as suas perguntas para a semana que vem. Ok. Assim, a nossa aula fica bem dinâmica. Exato. Ok? Tchau a todos. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. pai. Tchau.